Tem algo que quase ninguém te conta, talvez você não seja preguiçoso, talvez só esteja usando a procrastinação como anestesia para um monte de emoções que doem demais encarar sozinho. Medo do fracasso, vergonha de recomeçar do zero, sensação de não ser bom o suficiente, tudo isso vai se misturando e, quando percebe, você está com o celular na mão, a mente cansada e a vida parada. No fundo, você sabe que tem potencial para muito mais, mas parece que sempre falta disciplina, foco, controle emocional e aquela consistência que separa quem sonha de quem realmente conquista resultados. E se, em vez de se culpar, você aprendesse a entender o que o seu cérebro está fazendo com você em silêncio? E se desse para reprograme seu cérebro, usar a dopamina a seu favor, aumentar a produtividade e transformar essa procrastinação crônica em energia direcionada para o seu empreendedorismo, seus estudos, sua vida? Não se trata de mágica, nem de frases motivacionais vazias, mas de ciência do cérebro aplicada de um jeito simples, humano e direto, para qualquer pessoa que esteja cansada de começar e parar. Ao longo deste conteúdo, você vai perceber que não precisa nascer disciplinado para destruir a procrastinação, você só precisa aprender o jogo interno que ninguém te explicou. Porque, a partir de agora, cada pequena escolha sua pode deixar de ser um atraso automático e se transformar em prova viva de que você está assumindo o controle da própria história. E, se ficar até o final, vai descobrir ferramentas práticas, quase cirúrgicas, para virar a chave do eu deixo para depois para o eu faço mesmo com medo, construindo resultados que hoje talvez pareçam distantes demais. Gostou dessa introdução ou quer ajustar algo no tom, nas palavras-chave ou na intensidade antes de seguir? Se estiver tudo certo, é só dizer ok para seguir para a próxima etapa. Muita gente acha que a procrastinação é só preguiça, mas, na verdade, muitas vezes é uma estratégia emocional para tentar fugir da dor, da ansiedade e daquele medo silencioso de fracassar que ninguém admite em voz alta. A pessoa sabe o que precisa fazer para ter resultados, construir um negócio, evoluir no empreendedorismo, mas o cérebro procura qualquer atalho para aliviar a pressão, scroll infinito, vídeo aleatório, comer sem fome, qualquer pico de dopamina que faça esquecer a tarefa que exige disciplina, foco e controle emocional. No fundo, não é falta de frases motivacionais, é excesso de emoção mal gerenciada e falta de autoconfiança para encarar a própria vulnerabilidade de frente. 1 em 5. Ele começa o dia decidido a ser mais produtivo, mas assim que senta para trabalhar aparece aquela voz, e se não der certo? E se ninguém gostar? E se você não for bom o suficiente? Para não encarar esse medo do fracasso, ele abre as redes sociais só por 5 minutinhos, responde mensagens, organiza arquivo, arruma a mesa, até limpa a casa, tudo em nome de uma falsa sensação de produtividade que só empurra o essencial para depois. A procrastinação vira um anestésico emocional barato, alivia na hora, mas cobra caro no longo prazo, drenando a consistência, a disciplina e a produtividade que poderiam mudar completamente seus resultados. 2 em 6. Com o tempo, o cérebro começa a associar qualquer tarefa que envolva exposição, risco, dinheiro, empreendedorismo ou crescimento com desconforto, então ativa o piloto automático da fuga antes mesmo da pessoa perceber o que está acontecendo. Ela jura que só precisa de mais motivação, quando, na verdade, precisa reaprender a lidar com o desconforto, reprograme seu cérebro e assumir o controle emocional das próprias escolhas, mesmo quando a vontade é desaparecer. E é exatamente quando ela entende esse mecanismo oculto por trás da procrastinação que surge a grande virada, em vez de fugir da emoção, usar a própria neurociência, o foco e a disciplina como aliados para dar o próximo passo, por menor que pareça agora. Quando alguém entende que o cérebro aprende padrões, tudo começa a fazer mais sentido. Cada vez que a pessoa foge de uma tarefa importante e sente alívio, o cérebro registra isso como ótima ideia, vamos repetir. É como se a procrastinação virasse um atalho automático para reduzir medo do fracasso, ansiedade e pressão por resultados, jogando contra a produtividade, a disciplina e o empreendedorismo que ela diz querer construir. Sem perceber, ela treina o próprio cérebro, pela neurociência do hábito, a buscar dopamina rápida em vez de consistência e foco a longo prazo. Imagina um caminho no mato. Quanto mais a pessoa passa por ali, mais aberto e fácil ele fica. Com a procrastinação acontece o mesmo, só que dentro da mente. Cada depois eu faço, cada só mais um vídeo,
reforça o circuito da fuga e enfraquece a musculatura mental da autoconfiança e do controle emocional. A pessoa até consome frases motivacionais, assiste vídeos sobre disciplina, mas, na prática, continua alimentando o mesmo padrão de atraso que sabota seus resultados e sua motivação para empreender e crescer. A boa notícia é que esse caminho neural não é sentença, é treinamento. O cérebro que aprendeu a fugir também pode aprender a encarar. Quando ela começa a escolher pequenas ações com foco e concentração, mesmo com vontade zero, inicia um novo trajeto mental, criando outro caminho no mato em direção à disciplina, à produtividade e à coragem de agir. E é justamente nesse ponto, quando o velho hábito ainda puxa e o novo ainda é frágil, que entra uma estratégia poderosa: usar mini-exposição ao desconforto para reprograme seu cérebro aos poucos, sem depender só de motivação do dia. Quando se fala em disciplina e produtividade, muita gente imagina grandes atos de coragem, mas o que realmente reprograme seu cérebro são as micro-coragens do dia a dia. Em vez de esperar motivação milagrosa para destruir a procrastinação, a pessoa combina com ela mesma: vou fazer só 5 minutos, vou enviar só esse e-mail, vou gravar só esse primeiro vídeo, e cumpre, mesmo com medo do fracasso rondando. Esses pequenos compromissos ativam foco, consistência e autoconfiança, porque provam, na prática, que ela consegue agir mesmo quando o corpo pede dopamina rápida e fuga. É como treinar o cérebro em doses homeopáticas de desconforto: começa com uma ligação difícil, depois uma conversa que vinha evitando, depois aquele projeto de empreendedorismo que parecia grande demais para o momento. A cada mini-exposição, o sistema emocional percebe que o perigo não é tão grande quanto parecia, reduzindo a ansiedade e fortalecendo o controle emocional. Aos poucos, a procrastinação perde força, a disciplina ganha terreno e as frases motivacionais deixam de ser só teoria bonita para virar estilo de vida alinhado com resultados reais. Essa lógica é a mesma usada em terapia de exposição: não se joga alguém do nada no palco para falar para 1000 pessoas, começa treinando em cenários menores até o cérebro entender que dá para lidar com a pressão. No cotidiano, isso pode ser aplicado em situações simples: responder mensagens importantes antes do entretenimento, abrir o arquivo do projeto antes das redes sociais, revisar metas antes de buscar distração. Quando a pessoa se acostuma a essas pequenas vitórias, a motivação deixa de ser um pico e vira uma base, preparando o terreno para enxergar outra peça do quebra-cabeça. A diferença entre descansar de verdade e, sem perceber, só alimentar escapismo em nome de relaxar. Quando o assunto é produtividade e controle emocional, existe um detalhe que quase ninguém comenta: nem tudo que parece descanso realmente descansa. Muitas vezes, a pessoa passa horas no scroll infinito, pulando de vídeo em vídeo, caçando dopamina rápida, e chama isso de pausa, mas volta mais cansada, irritada e com a sensação de que a procrastinação tomou conta do dia. Descanso de verdade recarrega energia, já escapismo esgota, rouba foco, quebra a disciplina e mina a autoconfiança de quem quer crescer no empreendedorismo e alcançar resultados consistentes. Descanso real é simples, quase sempre, pouco glamuroso: dormir bem, respirar fundo, caminhar um pouco, alongar o corpo, desconectar de telas por alguns minutos, conversar com alguém de forma presente. Essas atitudes ajudam a reprogramar seu cérebro, regulam dopamina, aumentam a concentração e criam espaço mental para que a motivação volte mais naturalmente. Já o pseudo-descanso baseado em estímulo excessivo deixa a mente acelerada, reduz o foco e empurra a pessoa de volta para o ciclo de procrastinação, culpa e autossabotagem, mesmo quando ela se enche de frases motivacionais para tentar compensar. O problema é que, no ritmo atual, a pessoa muitas vezes confunde exaustão com falta de disciplina, quando, na verdade, o corpo só está pedindo um descanso de verdade, não mais estímulo. Quando ela aprende a diferenciar pausa consciente de fuga disfarçada, começa a usar o descanso como estratégia de alta performance, e não como buraco negro de tempo. E é justamente nesse ponto, em que ela passa a se observar com mais clareza, que fica mais fácil enxergar outro inimigo silencioso: o ciclo de culpa, procrastinação e autossabotagem que se alimenta justamente dessas pequenas decisões diárias. A maior armadilha da procrastinação não é só o atraso em si, mas o ciclo emocional que se forma em volta. A pessoa adia, sente culpa, se critica, se sente um fracasso e, para fugir dessa dor, adia de novo. Esse loop corrói a autoconfiança,
sabota a disciplina e faz parecer que frases motivacionais e conteúdo sobre empreendedorismo não funcionam para ela. Quanto mais se xinga mentalmente, mais o cérebro associa a ação a sofrimento, e mais busca dopamina rápida em distrações, reforçando o padrão de autossabotagem. Para quebrar esse ciclo, o primeiro passo não é se punir mais, e sim se observar com mais honestidade e menos massacre interno. Em vez de "sou um desastre", a pergunta muda para "o que me disparou a fuga agora?", medo do fracasso, cansaço, falta de clareza, excesso de cobrança. Esse tipo de autoobservação é uma forma poderosa de reprogramar seu cérebro, porque tira a emoção do modo automático e traz foco, concentração e controle emocional para o jogo. Com isso, a pessoa sai do papel de vítima da procrastinação e começa a assumir o papel de estrategista da própria rotina e dos próprios resultados. O segundo passo é trabalhar com pequenas vitórias e recomeços rápidos. Atrasou? Ok, respira, escolhe uma microação de 2 a 5 minutos e volta para o eixo sem dramatizar. Perdi o dia. Essa postura mantém a disciplina viva, gera a sensação de progresso real e fortalece a identidade de alguém que, mesmo tropeçando, volta para o caminho com consistência. Aos poucos, o cérebro aprende que erro não é sentença, é ajuste de rota, abrindo espaço para enxergar outro fator que pesa muito mais do que parece: o ambiente social e as pessoas ao redor que, muitas vezes sem perceber, incentivam a deixar tudo para depois. Quando se olha para a procrastinação com mais calma, dá para perceber que não é só uma questão individual, o ambiente também pesa, e muito, na disciplina e na produtividade. Muitas vezes, a pessoa quer empreender, melhorar os resultados, cuidar do foco e da consistência, mas está cercada de gente que vive repetindo: relaxa, depois você vê isso, não precisa exagerar, para que tanta disciplina assim? Essas frases parecem inofensivas, mas enfraquecem a autoconfiança e reforçam o hábito de buscar dopamina rápida em vez de construir algo sólido no longo prazo. A mente, que já luta contra o medo do fracasso, ganha ainda mais argumentos para adiar o que importa. Em grupos de amigos, família ou colegas de trabalho, a procrastinação social aparece disfarçada de normalidade: todo mundo deixando tudo para a última hora, todo mundo se distraindo junto, todo mundo fazendo piada de quem quer organizar a rotina ou levar o empreendedorismo a sério. Quando alguém tenta mudar, criar mais disciplina, cuidar do controle emocional, logo vem o rótulo de chato, quadrado, workaholic. Aos poucos, a pessoa começa a se sabotar para não desagradar o grupo, trocando foco, concentração e produtividade por aceitação momentânea. O cérebro se acostuma a associar pertencimento com atraso, e isso é um convite aberto para a autossabotagem. Por isso, uma virada inteligente é criar pactos de ação com pessoas que também querem crescer, estudar, empreender, aplicar frases motivacionais na prática e reprograme seu cérebro para uma nova identidade. Em vez de só conversar sobre problemas, o combinado passa a ser enviar evidências de pequenas tarefas concluídas, dividir metas do dia, celebrar microvitórias de disciplina e consistência. Essa rede de apoio muda o padrão de dopamina, deixa de ser só prazer imediato e passa a ser prazer por progresso real, alinhado com resultados. E quando a pessoa começa a se ver cercada de gente que avança, naturalmente começa a questionar outro ponto poderoso: a diferença entre dizer "eu sou procrastinador" e assumir que está em processo de se tornar alguém totalmente diferente. Quando a pessoa repete para si mesma "eu sou procrastinador", ela não está só descrevendo um comportamento, está construindo uma identidade que o cérebro tenta proteger a qualquer custo. Esse rótulo fixa a ideia de que não adianta tentar ter disciplina, foco, produtividade ou resultados no empreendedorismo, porque sempre foi assim. A mente passa a usar o medo do fracasso como justificativa para nem começar, buscando dopamina rápida em distrações para aliviar a culpa. E quanto mais esse discurso interno se repete, mais a autoconfiança vai sendo minada, como se o destino já estivesse decidido. Quando ela muda o discurso para "estou em processo de mudar", algo bem diferente acontece dentro do cérebro. Em vez de sentença, vira jornada; em vez de peso, vira treino. As frases motivacionais deixam de soar falsas e começam a ganhar sentido, porque se conectam com uma narrativa de crescimento, não de condenação. A pessoa passa a enxergar cada ato de disciplina, cada momento de controle emocional,
cada escolha de foco e concentração como prova de que está reprogramando o próprio cérebro, passo a passo, sem precisar ser perfeita para avançar. Esse ajuste de identidade impacta diretamente as ações diárias. Alguém que se vê como pessoa que cumpre o que promete, mesmo com medo, age diferente de quem se define como um caso perdido. Aos poucos, a mente começa a buscar ambientes, conteúdos e hábitos alinhados com essa nova versão, fortalecendo a consistência e abrindo espaço para resultados concretos. E é justamente quando a identidade começa a mudar que surge uma necessidade prática, transformar aquelas tarefas gigantes, que alimentam o medo e a procrastinação, em passos tão pequenos que o cérebro quase acha engraçado não começar. Quando a pessoa olha para uma tarefa enorme, como mudar de vida, passar no concurso, lançar um negócio ou organizar toda a rotina, o cérebro dispara alerta de perigo na hora. Parece grande demais, distante demais, cheio de chances de fracasso, e isso alimenta a procrastinação, derruba a produtividade e sabota a disciplina. A mente, em busca de dopamina fácil, prefere qualquer distração que alivie essa sensação de peso. E assim, mesmo cheia de frases motivacionais, a pessoa sente que não sai do lugar, porque o primeiro passo parece sempre longe demais. A chave aqui é transformar a montanha em escadinhas ridículas de tão simples, os famosos microescopos. Em vez de estudar 3 horas, vira abrir o PDF e ler uma página. Em vez de criar um canal, vira anotar 3 ideias de vídeo hoje. Esse truque conversa com o jeito como o cérebro funciona. A tarefa iniciada liga um modo Zeigarnik, em que a mente tende a querer continuar o que começou, principalmente se aquilo está conectado ao seu propósito e aos resultados que deseja. Assim, o foco e a concentração entram em cena sem depender tanto daquela motivação épica. Quando a pessoa experimenta isso na prática, percebe que não precisa vencer a procrastinação com força bruta, mas com inteligência estratégica. Cada microação concluída reforça a identidade de alguém disciplinado, aumenta a autoconfiança e envia um recado claro ao cérebro: é seguro avançar, passo a passo. Com o tempo, esse padrão consistente reprograma seu cérebro, regula o uso de dopamina e torna a produtividade algo natural, não um fardo. E é justamente nessa hora que cai uma ficha importante: não basta organizar tarefas, se o estilo de vida, sono, alimentação, estímulos, está jogando contra todos esses esforços. Quando a pessoa quer mudar de vida, mas vive esgotada, é como tentar empreender com a bateria do celular em 3%. Ela se culpa pela falta de disciplina, acha que é só questão de frases motivacionais e força de vontade, mas dorme mal, come qualquer coisa, entope o cérebro de estímulos e depois cobra produtividade de nível máximo. Nesse cenário, o controle emocional vai para o espaço, o foco some e a procrastinação vira quase inevitável. Não é que ela não queira resultados, é que o corpo e o estilo de vida estão puxando para o lado oposto do que a mente diz que deseja. Sono picado, excesso de cafeína, muito açúcar, sedentarismo e telas até tarde bagunçam o sistema de dopamina e de energia, deixando a mente mais distraída e reativa. A pessoa até tenta se concentrar, mas qualquer notificação vira convite para fugir da tarefa importante. Essa mistura alimenta o medo do fracasso, porque ela sente que não está rendendo o que poderia, e isso derruba a autoconfiança. Aos poucos, o cérebro associa trabalho profundo a sofrimento e cansaço, reforçando o hábito de buscar prazeres rápidos em vez de consistência e produtividade real. Quando ela começa a ajustar o estilo de vida, mesmo com passos simples, tudo muda de figura. Melhorar o sono, hidratar o corpo, mexer o corpo um pouco por dia e reduzir estímulos à noite já ajuda a reprogramar seu cérebro para responder melhor ao foco e à disciplina. A partir daí, frases motivacionais deixam de ser só discurso e viram combustível, porque existe energia para agir. E é justamente quando essa base física começa a sustentar a mente que outra peça ganha força: ligar cada tarefa a um propósito claro, transformando o tenho que fazer em escolhi fazer porque isso me leva para o futuro que eu quero. Quando a pessoa encara suas tarefas como simples obrigações soltas, sem ligação com um propósito maior, qualquer distração parece mais interessante. Fica fácil para a procrastinação dominar, porque o cérebro não enxerga recompensa emocional forte por trás do esforço.
Já quando ela conecta aquele estudo, aquela planilha, aquele vídeo gravado ou aquele projeto de empreendedorismo com liberdade financeira, impacto na família ou realização pessoal, tudo muda de cor. A disciplina deixa de ser castigo e vira ponte entre o hoje e o futuro que ela quer viver. Propósito funciona como um filtro poderoso. Se a tarefa aproxima dos resultados desejados, ela ganha prioridade, se afasta, perde espaço. Isso não significa viver em motivação eterna, mas ter clareza suficiente para insistir mesmo nos dias em que a vontade é zero. O cérebro passa a associar foco e concentração com progresso, e não só com esforço cansativo. Frases motivacionais deixam de ser apenas frases e se transformam em lembretes diários de quem ela está se tornando, reforçando a autoconfiança e o controle emocional. Uma boa prática é a pessoa perguntar, antes de adiar algo importante, o que essa ação representa no meu projeto de vida. Quando ela enxerga a resposta, até tarefas chatas ganham sentido, porque passam a carregar um pedaço da transformação que deseja. Esse tipo de clareza reprograma seu cérebro, reorganiza a forma de usar dopamina e fortalece a consistência no longo prazo. Percebe como, depois de tudo isso, não dá mais para dizer que a procrastinação é só um hábito bobo? Agora você já sabe que ela mexe com dopamina, identidade, estilo de vida, ambiente, medo do fracasso e até com o jeito que você fala de si mesmo. A pergunta que fica é, sabendo de tudo isso, você vai continuar se tratando como vítima da própria mente ou vai usar esse conhecimento para construir disciplina, controle emocional, foco e produtividade a seu favor? O que você vai fazer já hoje, ainda hoje, para provar para o seu cérebro que a sua identidade mudou, nem que seja com uma microação ridiculamente simples? Vai continuar alimentando distrações que te drenam ou vai escolher, de propósito, uma tarefa que te aproxime dos resultados, do empreendedorismo ou da liberdade que você diz querer? Se a resposta sincera for cansei de viver no piloto automático, então este é o momento de decidir que cada pequena escolha sua, a partir de agora, é um treino para reprograme seu cérebro, e não mais um argumento para se chamar de procrastinador. Agora, antes de ir embora, faz o seguinte: se esse conteúdo te cutucou de algum jeito e abriu clareza sobre a sua procrastinação, se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar aprendendo, passo a passo, como dominar sua mente, aumentar sua produtividade e construir a vida que você sabe que merece. E responde aí, qual foi o maior insight que você teve aqui e qual microação você vai fazer ainda hoje para comprovar que está em fase de mudança de verdade?